Irmãos, irmãs, em Cristo, a nós encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, nossa imensa satisfação de podermos estar mais uma vez na cidade, a segunda vez nesta casa espírita no dia de hoje, certos do amparo recebido, de acordo com a necessidade de cada qual, haja vista sermos espíritos, individualidades, cada qual com sua zona de compreensão, com seu estado evolutivo, mas todos sem hesitar nessa estrada que somos convidados a palmilhar, a estrada do bem, e hoje já temos as credenciais para tanto, haja vista o embaixador celeste já nos ter deixado este passaporte há 2000 anos atrás, o Evangelho. Nossas gratulações fraternas pela oportunidade do trabalho, possamos, imersos nessa psicosfera, sentirmos os fluidos vitais que nos são derramados, saindo todos nós daqui refazidos mentalmente e as nossas células reajustadas para que possam conosco comungar nesse objetivo que traçamos antes da reencarnação, quando pedimos a oportunidade na velegiatura da carne para a nossa ascensão moral e espiritual. Possamos nos manter nesta paz. As sementes de luz espraiavam-se nas cidades que circundavam o mar de Genezaré, a saber, Corazim, Betsaída, Magdala, Cafarnaum, dentre outras. Ele já havia se apresentado como sendo o Filho do Homem, o ungido de Deus, embora todos, ou a maioria, ainda seguisse a lei de Moisés. Os problemas das mais sérias e intrincadas complexidades eram-lhe trazidos, não para que ele os solucionasse, mas para que pudessem pegá-lo em alguma oposição à Torá, conhecida no Ocidente como o Pentateuco mosaico, e também o Decálogo, juntamente com os profetas. Mas naquele dia era singular, porque parece que todas as coisas, todos os conhecimentos, todos os livros, papiros até então, deveriam ser colocados de uma vez só. Como isso seria possível? E assim se fez. Era uma manhã onde se mesclava a brisa do lago de Genezaré, juntamente com o sol que aquecia a epiderme daquela multidão que se aglomerava ao sopé de uma montanha, conhecida como Koru Hatim, localizada a 8 quilômetros a sudoeste da cidade de Cafarnaum. Todos se comprimiam, e se pudessem perguntar aos imortais a sinfonia psíquica que ouviriam de forma uníssona. Eis aí o hino mais belo que se apresenta. Ele estava no cume do monte. Ao se apresentar, muitos que ali se encontravam já o esperavam. Alguns há dias, outros há meses, alguns tantos há anos, porque houve espíritos que vieram ao planeta Terra para poder enxergá-lo, sentir o Filho do Homem, o governador do orbe terráqueo, esse vale de lágrimas que estamos encarnados. Quando ele se apresentou, narra Lucas, no capítulo 6 do seu Evangelho,
mais precisamente entre os versículos 17 ao 19, que ele desce e para em um local plano, e ali a multidão em torno dele vinha de todos os cantos, da Judeia, principalmente da capital, Jerusalém, das cidades de Tiro e Sidom, localizadas à margem do mar Mediterrâneo, na Fenícia. Vinham pessoas do Egito, da antiga Síria, da Arábia. E narra Lucas de que de seu manto saía virtudes. No momento em que ele para neste local plano, ele começa então a cantar o hino inefável de amor, que ficaria conhecido mais tarde por toda a humanidade como o grande sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, que pedimos licença para trazermos com as nossas emoções. Bem-aventurados são todos os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porquanto é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são todos aqueles pacificadores, mansos, porque possuirão a terra e verão a Deus. Bem-aventurados são todos os misericordiosos, que perdoam, porque se libertam de suas paixões e adquirem a paz. Bem-aventurados são todos que sofrem perseguição por causa da justiça, porquanto também é deles o reino dos céus. Depois de cantar as bem-aventuranças, Jesus começa a caminhar. Conversava com um aqui, curava outro acolá, tanto nas chagas físicas, como também nas chagas morais. Até que, em um momento, ele vê-se de frente a um grupo de crianças, aonde à frente havia um menino que olhava-o de forma singular. Ainda estava hipnotizado, não somente com a figura de Jesus, mas com aquele sermão que trouxe ressonância nos ouvidos de todos que ali se encontravam. O sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, já dizia Mohandas Karachand Gandhi: se todas as obras da humanidade fossem queimadas e sobrasse apenas as bem-aventuranças, nada se teria perdido. O sermão da montanha é um manancial místico de auto-redenção, de auto-iluminação. Ninguém se redime de fora para dentro. Somos remidos apenas de dentro para fora. O processo é endógeno e todos estavam envolvidos nesse psiquismo. E esse menino, de apenas 5 anos, chamava-se Gesiel. Ele morava em uma aldeia não longe da coluna de Guruhati. Seu pai era pescador. Um dia saiu para pescar e não mais voltou. Fora acometido por uma tempestade. Sua mãe, Sara, sabendo que seu pai desaparecera, ficou acamada. Ainda não se encontrava em um estado de fé para poder, diante desta dura prova, ficar sem o seu marido, o pai do seu único redento. Gesiel
agora órfão de pai, não queria ficar órfão de mãe. Pediu ajuda e as vizinhas juntas começaram a colaborar para a melhoria de Sara. Todos os dias iam ao seu lar para cozer legumes, varrer o chão da casa, até mesmo para trazer os cuidados mais detalhados com a enferma. E foi ali, na cozinha, aonde elas mais tagarelavam entre si, que Gesiel ouviu falar do profeta dos profetas. Ficava sentado em um tamborete à porta. E elas falavam de um homem muito bom, que dizia ter sido enviado de Deus, que curava surdos, cegos, mudos, coxos, aleijados, endemoniados. Falava de um amor incondicional, curando as chagas físicas e morais de tantos quantos se lhe apresentavam. Ele, Gesiel, foi então que pensou nos escaninhos de sua mente. Se esse homem realmente é capaz de fazer tudo isso que elas dizem, poderá curar mamãe. Terei que fazer o possível para levá-la até ele. Os dias se passaram, até que veio a notícia aos ouvidos de Gesiel que uma pequena populaça de sua aldeia deslocar-se-ia para a coluna de Coruhati, porque ali haveria um grande sermão que doravante tornar-se-ia inesquecível na humanidade. Ele, com apenas 5 anos de idade, já era um espírito maduro. E percebendo, depois de adentrar no leito de sua mãe, que ela estava cada vez pior, percebia que não poderia levá-la ao encontro deste Galileu tão famoso. Foi então que teve uma ideia: se não posso levá-la até ele, ele virá até ela. Vou buscá-lo. No dia que antecedeu a esta ida, a esta saída, ele dormiu cedo, acordou cedo, trocou-se em silêncio e acompanhou aquela pequenina galera que iria à coluna de Coruhati. Tornou-se desapercebido, porque, juntamente com outras crianças, acreditava-se que ele estava junto de seus pais. Foi então um momento que essas crianças, juntamente com outras, chegaram ao sopé da montanha. Gesiel observa Jesus cantando as bem-aventuranças e vem descendo, até que chega um instante em que os dois se encontram a 10 metros de distância. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e para tantas outras crianças que ali se encontravam. Gesiel sai a correr para tentar abraçar Jesus. Só que no meio desses 10 metros, ele é interrompido porque é segurado pelo braço por um dos discípulos. Eis o instante então que Jesus traz a passagem registrada em Mateus de forma singular: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Por conta delas, o reino dos céus. Em verdade vos digo, que todo aquele que não se assemelhar a uma criança, jamais adentrará ao reino dos céus. O discípulo solta, Gesiel sai a correr e abraça Jesus, que já se encontrava genuflexo. Trouxe desde aí o mestre um ensinamento psicológico, porquanto nós, os pais,
os tutelares, responsáveis por aqueles que estão sob a nossa égide nesta existência, no momento de um diálogo fraterno, seja para um conto de alguma história, para os nossos rebentos, para os nossos tutelados, seja para uma advertência fraterna, mister se faz que estejamos no mesmo nível óptico deles, sentados em uma cadeira. Podemos estar ajoelhados, sentados ao chão, para que a criança não veja o gigante atormentador. E aí, nesse diálogo possa fluir numa mensagem de advertência, numa história, num pedido, qualquer que seja a conversa, ela chegue à criança, que é um espírito, mas ainda nesse estado, cronologicamente falando, necessário se faz encontrarmos-nos no mesmo nível óptico, no mesmo nível de visões. Jamais nos esqueçamos disso. Jesus nos dera a lição. Abraçado com Gesiel, frente a frente, o menino conseguiu perceber a bondade divina que saía daquele ser. E, como se tivesse em um estado quase alterado de consciência, sem nada dizer, percebe no seu ouvido psíquico, o ouvido da sua alma, Jesus dizer-lhe, olhando nos olhos: sua mãe será curada. Ele fica alegre. Jesus põe-o ao lado. Outras crianças se aproximam. Jesus as abraça e as abençoa. Levanta-se, despede-se e começa a caminhar. Gesiel fica estupefato, porque ao mesmo tempo que se encontra inebriado com aquelas divinas irradiações, não consegue entender, quando busca a razão, deste homem indo embora numa direção contrária à sua aldeia. E sua mãe, que ele disse que estaria curada, ao mesmo tempo não consegue reagir. As crianças que lhe acompanhavam começam a voltar, juntando-se próximas aos seus pais, que também já retornavam aos seus lares na aldeia. Ele então acompanha essa pequena turbamulta e vai pensando consigo, dentre várias coisas, o que será de sua mãe. Mas ao mesmo tempo ele percebe a face daquele galileu, com o cabelo partido à moda nazareno, com seus cabelos que quedavam nas espádulas, lindo, conforme jamais vira. Vai chegando perto da aldeia. Foi o momento em que ele toma um susto, porque em volta de seu lar existem várias pessoas. Ele percebe algumas das vizinhas que ajudavam a sua mãe. Foi o momento em que ele teve um pesar. Mamãe morreu. Não poderei eu levar a ela a mensagem que aquele homem me dissera, que ela seria curada. Muito menos ele virá, porque não há mais tempo. E antes de continuar as suas elucubrações nos dédalos da sua mente, uma mão lhe toca o ombro. Gesiel, aonde tu estavas? Procuramos você desde amanhã, cedo. Aonde fostes? Ele olha e era uma das amigas de sua mãe. Tu não sabes, menino? Tua mãe foste curada. Aleluia, aleluia. Housanas nas alturas, disse ela, glorificando a Deus. Venha,
O menino não consegue esperar. Sai a correr na frente da moça. As amigas do lado de fora com os vizinhos, porque não acreditavam no fato. Quando ele adentra pela mesma cozinha que ficava sentado, à porta, vê sua mãe em pé radiante. Ela olha-o sorrindo e ele sai correndo e pula em seu colo. E no momento em que beija, olhando para ela sem palavras, ele lembra daquela imagem frente a frente com Jesus, em centímetros de distância. Sua mãe ficará curada. Jesus curou-a como a muitos à distância. Para nós espíritas, é uma fenomenologia perfeitamente compreensível quando filosofamos e temos as bases científicas para tanto. Os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas que alcançam pináculos inefáveis que não podem ser expressos por palavras. Locais incomensuráveis que não podem ser medidos, até outros mundos, quando o teor dessas ondas levam o bem. O pensamento positivo, não raras vezes estamos falando de alguém, sempre positivamente. E toca-nos o telefone, e no brocardo popular dizemos, quando atendemos: fulano, beltrana, tu não morres tão cedo. E estamos falando, reparem, desta pessoa e de suas qualidades, não julgando-a ou entrando na maledicência. Porque quando falamos bem, essas ondas eletromagnéticas têm frequências altíssimas, comprimentos de onda curtíssimos, e atingem locais neste orbe, a distâncias, outros países, outros mundos. Então é um fenômeno perfeitamente natural e perfeitamente em favor das leis divinas que não deixam de ser naturais. Daí a importância desse trabalho magnânimo que esta casa realiza, que antecede as exposições doutrinárias, as irradiações que o nosso preclaro codificador já as fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Cidade Luz, em Paris, no século XIX. E que nós espíritas, depois que compreendemos que este trabalho é magnânimo, porque além de harmonizar o ambiente e nos levar a sentir o preparo que os espíritos fizeram, higienizando o local que nos encontramos, aqui podemos irradiar a tantos quantos. E não se equivoquem, essas irradiações alcançam aos encarnados pelos quais nossos pensamentos são voltados, como também aos desencarnados que já nos antecederam, e nós, saudosos, irradiamos, aguardando o anjo da morte para nos levar de encontro a estes seres que já nos esperam, e estaremos juntos, se e somente se fizermos a nossa parte enquanto estamos na vilejadura da vida. Jesus curou muitas criaturas de longe. O seu psiquismo era singular. Imaginem a sua irradiação, que ultrapassava nessas ondas eletromagnéticas a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Quando o espírito de luz se apresenta, e assim dissemos, é de luz porque os seus pensamentos estão próximos à velocidade da luz. Quando ultrapassam esta velocidade, que serve de base para todos os cálculos físicos, naturais, portanto, nós vamos vendo que os pensamentos de Jesus ultrapassavam esta velocidade. O que dizer de ele transfigurado no Tabor,
na presença de Simão Pedro, João e seu irmão Tiago, o maior. Jesus transfigurado na entrada de Damasco, quando Paulo cai do camelo, e narra que a sua aura era mais alva do que o próprio sol, que não havia lavadeira no mundo que pudesse deixar tão branca esta luz tão alva que ele conseguiu enxergar. Fenômeno perfeitamente explicável dentro da nossa doutrina chamada Espiritismo. Gesiel cresceu. Adorou o Evangelho de Jesus porque pegou cópias de Mateus. E depois que já atingiu a maioridade, começou a pregar na sua aldeia, nas aldeias vizinhas, pela Galileia. Tornou-se varão. E depois de muito tempo, já numa idade madura, resolveu visitar a cidade das 7 colinas, Roma, aonde o Evangelho já estava sendo divulgado por Paulo de Tarso, bem como por Simão Pedro, que lá o apóstolo dos gentios o recebera no porto de Hóstia no ano de 63. Quando lá chegou com sua esposa, filhos, e João, o evangelista. E lá se foi ele, Gesiel, para Roma. Ao chegar na cidade eterna, soube que Simão Pedro pregava no cemitério mais antigo da cidade, o Ostriano, nas suas catacumbas. E diariamente ia ouvir as pregações daquele que Jesus pedira para apacentar seu rebanho. O discípulo mais velho, cronologicamente falando, do colégio apostólico. O imperador era Nero. O esquizofrênico, Nero. O psicopata, Nero. Que na sua insânia pediu aos seus fâmulos que queimasse a cidade de Roma, para que ele depois pudesse reconstruí-la e seu nome ser famoso no contexto histórico da humanidade. E assim foi feito. O interessante é que o circo, cujo nome trazia o seu registro, o circo de Nero, também fora queimado. Ele não esperava este feito e mandou reconstruí-lo, obviamente. E para reinaugurá-lo, ele precisaria de realizar shows. E ali, depois de culpar Roma sendo queimada pelos cristãos, porque imputou esta culpa aos cristãos, começaram as perseguições. O chefe da guarda pretoriana, Tigelino, buscou todos os cristãos não romanos e estava aguardando um edito para poder pegar os cristãos romanos para serem condenados também e serem levados ao circo do martírio de Nero. A quem possa interessar, se um dia chegarem a visitar Roma, a capital da Itália, na Catedral de São Pedro, ainda se encontra ali o obelisco, o mesmo, porque ali era o circo de Nero. Na ponta, vamos encontrar um pedaço da cruz de Jesus que o Papa Sixto V, no século XVI, pediu para que ali fosse colocada. Ali foram realizadas muitas atividades nefastas, muitos crimes insanos. Nero, para que não possamos estreitar, porque mexeria com o nosso psiquismo as atrocidades que eram feitas com os cristãos,
Porque além de devorados pelos leões da Namíbia, famintos que vinham a sudeste da África, todos eram queimados, vivos, pendurados na cruz. Antes, porém, torturados. Chegou o dia em que ele, Gesiel, fora pego numa dessas perseguições e foi levado ao circo do martírio de Nero, para que pudesse ali ser devorado por um dos leões famintos da África. Este menino, que mais tarde, tornando-se homem, conseguiu dar o testemunho, conseguiu vestir a túnica nupcial, porque já era um bem-aventurado de puro coração, e veria a Deus. Para que tanto mister se fazia o que ele fez, apenas seguir o princípio da lei. Ora, o princípio da lei está expressa na lei de caridade, que é o amor em ação. Já bem definira o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. E assim, Gesiel deu o seu testemunho no holocausto. Nós somos convidados também a tanto. Este testemunho pede-nos que nós enxerguemos o verdadeiro objetivo da nossa existência. Quantos de nós se refugiam em religiões, mas quão poucos dentre nós se apregoam em religiosidade? Muitos falam de Deus, poucos falam com Deus. É verdade que precisamos do espiritismo, do espiritualismo, mas precisamos, principalmente nos dias atuais, muito mais de espiritualidade. Porque os laços de fraternidade que nos unem, porque a lei anda e é a de amor, pede-nos fraternidade universal, para que atestemos a paternidade divina e todos nós nos vejamos como irmãos em Cristo, filhos de Deus, porque todos nós o somos. Para tanto, somente a vivência da lei de amor, para que sejamos fraternos de forma indistinta, portanto, com todas as criaturas. E não estamos falando do amor como sendo uma caixinha de Pandora, que já sabemos quando compramos a música que irá tocar quando abrimos. Não. Falamos do amor verdadeiro, aquele que num poema persa consegue expressar muito bem. Conta de um homem, o bem-amado, que em busca da sua amante descobriu-a em um castelo. Lá chegando, soube-a em seu quarto. Adentrando no corredor, viu a porta daquele ambiente. Bateu, e a voz do outro lado disse: quem pede ingresso? Ele disse: ora, é o teu bem-amado. A porta não se abriu. Este homem foi procurar os mistérios que dizem respeito aos valores da alma, ao esoterismo, que nos trazem os mistérios ocultos, que só podemos encontrar também nos recônditos do nosso ser. E depois voltou ao castelo da sua bem-amada, ou da sua amante. E quando chegou ao aposento, bateu. A voz do outro lado disse: quem bate? Quem pede ingresso?
ele disse: és tu quem bate. A porta se abriu. Resultado? O que quis dizer esse poema persa? Ao homem responder à sua amante: és tu quem bate. É que a raiz do amor está na unidade e não na dualidade, como nós, a maioria das vezes, infelizmente, acreditamos. Deus é unidade, é uno. Deus é amor. Quando encontramos Deus em nós, o Deus imanente, somos capazes de ver o tu, porque descobrimos que Deus está em todas as coisas, nos irmãos menores, nos animais, conforme dizia o poveleiro de Assis, mas também nos irmãos maiores, nas plantas, nos minerais. E aí vemos o tu. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este a si mesmo não é o orgulho ferido, não é este amor que confundimos com o orgulho ferido, mas é encontrarmos em nós o Deus imanente, o Deus interno, que à luz da psicologia profunda já nos trazem espíritos, principalmente a veneranda Joana de Ângeles. Então, encontrando este Deus interno, somos capazes de ver o tu. Jesus já nos dera o recado. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Deus imanente encontrou o monismo, mas não deixou de ver o Deus transcendente. Mas o Pai é maior do que eu. Portanto, para que possamos realmente entender o amor, mister se faz encontrarmos o Deus uno dentro de nós, o Deus imanente, o Deus interno, o Cristo interno. Depois vemos o tu e reconhecemos a todos como irmãos. E os laços de fraternidade se estendem, tornam-se então indistintos. Este é o amor preconizado por Jesus e vivido por Ele. Vamos ver o marido, a esposa, os filhos, os pais, os parentes consanguíneos, aqueles que temos afeto, amando a todos da mesma maneira, inclusive os parentes não os consanguíneos, aqueles que são os laços verdadeiros, a humanidade. Por isso, não basta apenas falar de Deus, o transcendente, se não antes falarmos com Deus, o imanente. Porque se falarmos com Deus, quem fala com Ele, fala dele com propriedade. Mas nem todos que falam dele, falam com ele, porque ainda não encontraram a sua verdadeira identidade. Ainda permanecem num vazio existencial. Assim somos nós, a maioria no planeta Terra, infelizmente. É este amor que nos pede um preço para ser vivido. Ninguém ama se não tiver fé. E para viver o amor, há um preço a ser pago. A dor, esta bênção divina que nos lapida, que nos assinala uma chancela, levando as almas rumo aos páramos celestes. Certa feita, um mestre recebeu de seus discípulos a seguinte pergunta: Mestre, poderia nos falar sobre o amor? Ele então levantou a cabeça, olhou para todos
E com uma voz poderosa disse: se o amor vos chamar, segui-o, mesmo que a sua estrada seja dura e íngreme. Se o amor vos envolver em suas asas, abraçai-o, mesmo que em suas penas esteja escondida a espada, capaz de ferir-vos. Se o amor vos falar, acreditai nele, mesmo que a sua voz esfacele os seus maiores sonhos, como o vento norte que arruína o jardim. Porque da mesma maneira que o amor vos coroa, ele vos sacrifica. Da mesma maneira que o amor vos eleva às vossas alturas, capazes de acariciar os vossos ramos mais tenros que tremem ao sol, ele também vos faz descer as vossas raízes, cortando as vossas ligações com ela. O amor é como um milho e vos une a si mesmo. Depois, o amor vos ceifa para desnudar-vos. O amor vos moe para ficardes brancos. O amor vos amassa para ficardes moldáveis. Para depois jogar ao fogo sagrado, para que ali queimemos no festim sagrado de Deus. Tudo isto, meus caros discípulos, disse o Mestre, o amor é capaz de fazer convosco para que conheçais. E através desse conhecimento, vos torneis fragmentos da vida maior. O amor não pede nada além de si mesmo, disse o Mestre aos discípulos. O amor não dá nada além de si mesmo. O amor é suficiente a si mesmo. Por isso, quando amardes, não dizeis: Deus está no meu coração. Mas também, eu estou no coração de Deus. Eis aí o preço que o amor nos reclama. A dor para nossa fidedigna libertação. E só conseguem amar aqueles homens como Gesiel, bem-aventurados, que procuram diariamente nos seus esforços, muito insignificantes, conforme dizem os Espíritos, porque o que nos falta é a vontade, domar as nossas inclinações más. Assim vamos nos tornando homens virtuosos. Perguntar-se-ia: mas o que é a virtude? Um homem, em um exato momento, resolveu conhecer os mistérios da natureza e adentrou em um bosque. E à medida que ia caminhando, ele questionava: quem és tu? Eu sou a rosa, a rainha das flores. Andou mais adiante: e tu quem és? Eu sou a irmã de Afrodite. Por onde passo, inspiro artistas e poetas. Todos me desejam. Ao me verem, dizem: eis aí a perfeição num corpo de mulher. E tu quem és? Eu sou a águia, a rainha de todas as aves. E tu? Mais adiante questionou. Eu sou, bem vês, o rei dos animais, o leão. Mais adiante, você? Ora, não sabes? Eu sou o rei da criação, o homem. E mais adiante, tu quem és? Eu não sei quem eu sou. Chamam-me virtude. E aonde vives? Perguntou o homem. Não tenho títulos nem forma, mas vivo nas almas que me acolhem. O homem prosseguiu. Ei, e você?
Eu sou aquele que tudo devora, todas as plantas, todas as aves, todos os animais, Afrodite, sua própria irmã. O homem, eu sou o verme, devoro tudo com beleza e majestade. E a virtude? Perguntou ele. Menos ela, disse o verme. A virtude, queridos irmãos e irmãs, já diziam os antigos, está no meio. E ela só pode ser medida no equilíbrio. Porque se uma dosagem for um pouco maior ou menor, deixa de ser virtude. Porque a calma é confundida com a apatia. A simplicidade é vista porque em verdade é primarismo. A benevolência, a tolerância é confundida com a conivência com o erro. A prudência é confundida com fraqueza, titubeeza. E a resignação, quando não estamos em equilíbrio, virtuosos, portanto, é confundida com o conformismo. A criatura está calada diante dos desafios e dissemos, está resignada, onde em verdade ela está conformada, porque dentro de si tem um turbilhão de emoções desorientadas, desajustadas, que vai haver um momento que irá eclodir. Seja pelas cordas vocais, no estado colérico, seja através de alguma bengala psicológica, que a criatura vá se segurar para fugir do seu autoconhecimento. Aonde em verdade a resignação é calma, é serena, porque tem sempre a confiança em Deus. E os homens de fé verdadeiro sabem que não é onerado acima das suas forças. Mantém-se resignado, tranquilo, diante das adversidades, porque é otimista. E o otimista vê a oportunidade na dificuldade. O pessimista, porém, vê a dificuldade na oportunidade. O homem virtuoso é otimista. E a virtude, portanto, o ladrão não rouba. A ferrugem não corrói e nem a traça come. Fora de Carazinho, pode acontecer entre os espíritas, de a esposa chegar em casa e depois de falar o marido aborrecido dizer a ela: mulher, você me tira da paciência. E ela espírita vai poder dizer: não, meu amor, eu tenho aprendido que a paciência é uma qualidade moral que junta com outras torna-se a criatura virtuosa. E quem a possui, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nem a traça come. Portanto, se você fosse um homem paciente, ninguém poderia tirar isso de você. Em verdade, você não o é. Acredita que seja, porque eu não perturbaria a sua tranquilidade se realmente você fosse um homem paciente. Sem hesitar, ele deixaria, pelo menos por uns instantes, momentos para pensar naquilo. Ou então, como acontece com maridos de espíritas fora de Carazinho, diria a ela: você é louca, mulher, e sairia de costas. Mas a virtude, ela é esta irradiação, ela é um luar interior. O homem virtuoso, ele passa por todas as adversidades, sejam elas morais, mantendo-se tranquilos, ou pelas adversidades materiais, que lhe levam muitas das vezes às dificuldades materiais, financeiras, à miséria talvez. Mas ele não deixa de se tornar estoico. Porque ninguém pode roubar esse bem precioso e celeste, a virtude. Assemelha-se à escada de Jacó.
que tiram as almas resplandecentes do vale de trevas e levam-nas às portentosas ou aos portentosos locais do firmamento nos céus. A virtude é como asas divinas que conduzem as criaturas aos páramos celestes. Mas só é virtuoso quem ama. Porque quem ama é virtuoso. Nós todos fomos feitos, criados para amar. Peça ao rouxinol que não cante mais, aos mares que se aquietem e fiquem tranquilos. Peçamos à chuva que não mais fecundem as terras. Peçamos aos ventos que não mais sussurrem, às plantas que não mais exalem os seus perfumes. Talvez sejamos obedecidos, mas jamais peçamos aos nossos corações que não amem, ou que viva nos limites definidos. Isto é impossível, porque o coração foi criado para o amor, e o amor é essa força indestrutível que nos leva ao infinito. O amor é essa irradiação interior, esse luar interior de um homem virtuoso, que envolve todas as criaturas que estão ao seu redor. O amor verdadeiro é toda excelsitude, não exige recompensas, é indistinto, assemelha-se à seiva que alimenta tanto a rosa quanto ao espinho dilacerador. O amor verdadeiro prefere a morte, todos os suplícios, a causar dano a quem quer que seja, por menor que seja. Quando amamos, levamos em nossos corações uma chama divina capaz de dissipar todas as trevas. Quando nós amamos verdadeiramente, nós conseguimos ver apenas ignorância numa atitude equivocada de um irmão, de uma irmã que infringiu as leis divinas. Quando amamos como Jesus fustigado na cruz, vemos os nossos inimigos mais ferrenhos como crianças de curto entendimento, de sensibilidade enfermiça, que nos pede apenas para ajudar, cooperar, perdoar, para que a glória do amor possa enaltecer o espírito imortal. Amar, eis aí o nosso objetivo. Foi isto que nos pediu Jesus, que dividiu a era da humanidade em antes dele e depois dele, por pedir o que ninguém tinha pedido e por viver o que ninguém conseguiu viver como ele. Amai aos vossos inimigos. Amor, sublime e excelso sentimento, de fonte inesgotável de ternura. É lenitivo da dor e do desalento, e mesmo nos momentos de desgraça põe ternura. O amor é o sentimento mais sublime do universo. Mergulhemos nele para que nossos passos possam seguir caminhos retos. Jesus disse: guardai os meus mandamentos e permanecereis no amor. Ó sentimento sublime, somente a fé lhe é capaz de trazer o ardor. O porquê da vida é Deus. O porquê de Deus é o amor. Com pouco sabemos da vida, mas não desanimemos. Temos Jesus, o Cristo Consolador. Amar, amar e amar. Eis aí ao que todos nós estamos fadados. Amar é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem.
é ensinar aos que erram e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. Amar é sempre ter por divisa tudo que é nobre, suavizando o pranto, a dor, a aflição. É fazendo a caridade, evitando a orfandade e o abismo da perdição. Amar é sempre ter em Deus crença profunda, consubstanciada, imensa na fé. É guardar sempre bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Amar é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão. É sempre ser complacente para o inimigo insolente, tendo como único lema o perdão. Amar, meus irmãos, minhas irmãs, é ser clemente. É ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar aos que erram e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém.